Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje UNA da Construção, Produção e Agroindústria. Meu nome é Gilson Rocha, agradeço a você que nos dá a honra da companhia, nos recebendo em seus lares semanalmente para o Ciência e Pesquisa. Você de toda a região sul de Santa Catarina, um abraço carinhoso. Neste ano que está se iniciando, né, a princípio, o mundo iria acabar no dia 21 de dezembro do ano passado, mas estamos aqui e a vida continua. E nós continuamos com o nosso trabalho, com a nossa missão, junto a você, com o seu carinho, quando nos recebe em seus lares. Bom, hoje nós vamos falar de engenharia civil. Hoje nós vamos falar de contrapisos. Hoje nós vamos falar de mais um TCC laureado, premiado pela qualidade, que resultou a um belíssimo projeto. Hoje nós vamos conversar com a engenheira civil Joana Tenfen-Warmling. Joana, é um prazer grande tê-la conosco no Ciência e Pesquisa. Joana, como é que foi, o que é ter um TCC premiado, assim, depois de bastante trabalho, né, engenheira civil, formada, saindo para a sociedade do trabalho, como é que foi fazer o TCC? Antes de falarmos o nome, nós vamos deixar aí um segredinho para você, para daqui a pouquinho mais. Como é que foi fazer o TCC? A gente passa a graduação inteira esperando pelo TCC, né? Verdade. Aquele medo. Mas foi bem tranquilo, assim, a orientação foi bem boa. Claro que a gente fica com muito medo, né? Quem foi a tua orientadora? Mara Regina Gomes. A professora Mara Regina Gomes. Isso. Engenheira civil Mara Regina Gomes, né? Bom, Joana, posso chamá-la de Joana, né? Engenheira civil, Joana, né? Qual é o título do teu TCC que conquistou a laurea da Unitec, Joana? Produção de contrapisos internos de edificações, um levantamento das práticas adotadas no município de Tubarão. Construção de contrapisos. Qual a importância de um contrapiso para uma construção? A Joana, como engenheira civil, tu pode nos contar isso? A qualidade do contrapiso ele vai influenciar muito na qualidade final do revestimento. Pode haver, se o contrapiso não for bem feito, pode haver descolamento do piso ou mesmo pouca durabilidade. E mesmo assim, o contrapiso, hoje ele é executado, ele não tem um controle rígido, né, de produção. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso exatamente. Nas obras, de modo geral, os engenheiros, os mestres de obras, enfim, existe uma percepção da importância e do controle das normas para a execução do contrapiso, Joana? Não. É utilizado, geralmente não existe nem projeto, através da pesquisa, né, que eu realizei a pesquisa. Exatamente. Não, a maioria das empresas não utiliza projeto específico. Para o contrapiso? Para o contrapiso, E ele é realizado por deixar da cargo do funcionário mesmo, do operário, que na verdade vai fazer por métodos empíricos, né, passado de geração para geração da cultura popular, né? Nós sempre falamos assim. Não. Mas a importância do contrapiso, porque ele vai receber um acabamento, né, Joana? Eu penso que aí você pode colocar porcelanato, pode colocar um piso mais comum, outros tipos de pisos também interessantes, pode colocar piso laminado, piso à base de PVC, ou seja, são acabamentos que são caros, né? Isso justifica a preocupação com o contrapiso, Joana? Justifica. Até porque, assim, na hora de produzir o contrapiso, já tem que levar em consideração o tipo de revestimento que ele vai receber. Porque ele muda, ele deve ser adequado. Claro, deve ser adequado ao tipo de revestimento, ou seja, a construção do contrapiso não depende exclusivamente da intenção do pedreiro, do engenheiro em fazer um contrapiso. Depende de saber também qual o revestimento que vai... Por exemplo, se ele for receber um piso laminado, ele tem que ser mais alisado, ele tem que ter qualidade final, mas um acabamento melhor no final. O acabamento superficial ele tem que ser diferente. Certo. E engenheira Joana, a tua pesquisa foi feita a partir de levantamentos bibliográficos e chegaste a visitar alguma obra, conversaste com algum engenheiro, além da tua orientadora, a professora engenheira Mara Regina Gomes? Não, eu realizei o levantamento bibliográfico. E aí depois eu realizei pesquisa com os engenheiros civis aqui de Tubarão, que eu fiz através do aplicativo Google Docs. Fala para nós um pouquinho da pesquisa, como é que foi? Eu desenvolvi um questionário
e enviei aos engenheiros, né? Por método estatístico, precisava de 17 respostas. Certo. Aí eu enviei para 90 profissionais e obtive 19 respostas. Não, mas sabes que, na verdade, a gente que está na pesquisa diariamente, nós sabemos que lamentavelmente, é esse o percentual de retorno de questionários enviados para quando se faz uma pesquisa, né? Lamentavelmente é esse, mas foi um belo resultado, né? Até porque precisava de 17. Como é que foram os resultados relativamente ao questionário? Lembra-se de algo para comentar para a gente, contar para a gente? Bom, assim, aí eu fiz um comparativo, né, entre a revisão bibliográfica e como estava sendo executado, se ele atendia às recomendações da... Antes disso, eu vou contar para as pessoas que quando a engenheira civil Joana fala de revisão bibliográfica, é que ela faz uma consulta dos mais recentes artigos e livros publicados por engenheiros e por mestres, doutores, especialistas em engenharia civil, que falam exatamente daquilo que é o tema dela. Neste caso, é contrapiso. Então, ela obteve um resultado, uma informação científica obtida a partir da bibliografia, e aí os engenheiros falaram sobre o que faziam e como é que foi esse resultado, Joana? Foi bem contraditório. Bem contraditório. A maioria dos... Por exemplo, as referências recomendam a utilização de projeto específico, levando em conta qual a base que vai ser aplicada, qual o tipo de revestimento que vai receber, em que ambiente, se é uma garagem, se é uma sala de uma casa, que aí os esforços são diferentes, né? Claro. E, em geral, é utilizado tudo mesmo. A mesma coisa não tem, ou seja, não se considera, por exemplo, qual será a função daquele contrapiso relativamente à utilização dele, se para uma loja onde passam muitas pessoas, onde passam veículos ou uma residência, é isso? Não, então? Em geral é utilizado um padrão assim. Perfeito. E nesse período todo de orientação, como é que foi a relação da engenheira, naquela época acadêmica, hoje engenheira, com a orientadora, a professora mestra Mara Gomes? A Mara foi sempre bem atenciosa, assim. Eu precisei muito dela, né? Acho que a gente sempre precisa. E aí, por e-mail, ela estava sempre disponível, sempre recebia. Então, foi bem interessante. Que bom. Então, eu quero te convidar para a gente continuar falando do teu projeto, tá? Daqui a pouco mais. E também, Joana, como engenheira agora fora da universidade, eu gostaria que tu falasses também para os teus colegas que são acadêmicos do curso de Engenharia Civil, sobre a importância do TCC e a importância da preocupação com projetos que tenham relevância social. Vamos combinar assim? Estamos conversando com muita honra com a engenheira civil, a Joana Tenfenwarling. A engenheira Joana foi graduada em engenharia civil aqui na nossa universidade, na Unisul, e teve o seu TCC, o seu projeto monográfico de final de curso, laureado, foi premiado como um dos melhores TCCs da UNA Tecnológica do ano passado, no primeiro semestre de 2012. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas à engenheira civil Joana Tenfen no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.